Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o presbítero André e é um prazer estar com vocês novamente, aqui para meditarmos na gloriosa e santa palavra do Senhor nosso Deus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre fé. Fé, afinal, o que é ter fé? Você consegue explicar o que é ter fé? Pois é uma questão pessoal, mas existem conceitos que mostram a verdadeira fé. Será que nós sabemos realmente o que é ter fé? Será que ter fé é tão somente dizer que acreditamos, que cremos? Ou a fé é muito mais que palavras, muito mais que palavras de confissão positiva? É muito mais do que o positivismo apresentado em muitos locais dos nossos dias. Não seria a fé muito mais do que uma questão, muito mais que uma questão de simplesmente dizer que crer, verbalizar palavras bonitas ou mostrar atitudes que verdadeiramente mostram que nós cremos? Não seria a fé muito mais que uma questão de atitude do que simplesmente lançar palavras bonitas ao vento? Nos nossos dias, nós temos vivido uma fé que não passa de palavras. Uma fé composta por um determinismo vazio, um determinismo oco, sem conteúdo algum. O que a igreja dos nossos dias se tornou? O que a igreja dos nossos dias tem apresentado para nós? O que nós temos comido, o que nós temos nos alimentado nos nossos dias? Queridos, eu faço essa pergunta: como nós, igreja, chamada Igreja de Cristo, passamos a ser tão fúteis, tão superficiais? Achamos que a fé é simplesmente repetir frases de cunho positivista, dizendo assim: eu determino em nome de Jesus, isso tem que acontecer em nome de Jesus. Eu profetizo a vitória em nome de Jesus. Na minha vida é só vitória. Eu tenho a chave da vitória, eu recebo a chave da vitória. É isso que é fé para nós nos nossos dias. Aí nós falamos bem alto, com toda a força, como se fosse realmente resolver alguma coisa falar desse jeito. Como se fosse resolver alguma coisa nos pronunciarmos dessa forma. Daí, depois de fazer todo esse ritual, nós vamos para casa, cruzamos os braços e estamos ali crendo que estamos revestidos do poder de Deus, mas na verdade estamos revestidos do escudo da confissão positiva, do capacete do determinismo, da couraça do só vitória, com os nossos pés calçados com o evangelho da verdadeira hipocrisia. Estamos ali empunhando a espada do evangelho da prosperidade, o evangelho do ter, do conquistar, do ostentar. E realmente estamos ali convictos que vamos morar com Jesus no céu. Apesar de todas as coisas que nós estamos fazendo de errado, nós temos a plena convicção de que vamos morar com Jesus nos céus. Mas será que é exatamente assim que a palavra nos ensina? Ou será que nós estamos trilhando um outro caminho que irá nos conduzir para outro destino, para outro lugar na eternidade? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Tiago, capítulo 2, versículo 14. A palavra diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé,
se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus, e fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Você compreendeu, queridos? A fé sem as obras, uma junção das duas coisas, a fé mais obras são exatamente esse contexto que nos leva até o Pai. Uma coisa sem a outra não funciona. Aí eu sei que você, nesse momento, está me dizendo assim: a salvação é pela fé, irmão, ela não é pelas obras. Eu concordo com você, concordo. Mas a que tipo de obras se refere o apóstolo Paulo? Será que ele está se referindo ao ama ao teu próximo como a ti mesmo? Ao acolhimento aos órfãos, às viúvas, aos necessitados? Será que isso não tem importância diante de Deus? Eu gostaria de entender por que não é explicado para a igreja a que tipo de obras o apóstolo Paulo está se referindo quando diz que a salvação é pela fé e não pelas obras. O apóstolo é claríssimo com referência a isto no capítulo 2, no versículo 16 da carta aos Gálatas, quando diz: sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Você entendeu, queridos? Paulo está se referindo às obras da lei, às obras da religião, às obras vazias, às obras que não podem nos levar até Deus. Ele não está fazendo referência às obras, aos frutos do Espírito, às atitudes que nós tomamos após receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Quando Paulo faz referência às obras mortas, ele se refere às obras da lei, as obras que os religiosos costumam realizar, achando que estão se justificando diante de Deus, e não as obras referentes aos frutos do Espírito, pois é por causa destas obras, as obras do Espírito, e não as obras da lei, que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo Jesus. São exatamente estas obras que definirão o galardão que receberemos do nosso Senhor e Salvador. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas suas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Perfeita reconciliação com Deus. Amados, não pense você que você não vai comparecer diante de Cristo. Você vai comparecer diante de Cristo. O tribunal de Cristo não é para nos condenar ao inferno. O tribunal de Cristo é para que seja avaliada as nossas obras, as coisas que nós praticamos após nos tornarmos seguidores de Cristo. Estas obras vão determinar o tamanho do galardão que nós vamos receber do Senhor.
Estas obras serão pesadas, as que forem ruins serão eliminadas, as que forem proveitosas, aquelas que engrandeceram o nome do Senhor, serão pesadas, e serão essas obras que nos darão a retribuição, que nos darão o galardão, que nos darão o prêmio na eternidade. Com o passar do tempo, nós, queridos, nós, crentes em Cristo Jesus, nos tornamos analfabetos funcionais. Ou seja, nós lemos, compreendemos as letras, conseguimos formar as frases, mas não conseguimos entender o conteúdo, não conseguimos entender o que está escrito. Nós nos tornamos analfabetos funcionais no que diz respeito às Escrituras Sagradas. Fomos ensinados a concordar com tudo, sem contestar nada. Você foi ensinado a sempre dizer sim senhor, mesmo sabendo que está errado. Você não pode contestar, porque foi te ensinado que você não deve contrariar o ungido de Deus. Então você vai para o inferno junto com o ungido de Deus, porque ele está te ensinando errado. Aprenda a ler o que está escrito na Bíblia. Faça como os bereanos, quando Paulo foi pregar em Bereia. Eles anotaram tudo que Paulo disse e foram conferir na palavra para ver se aquilo era verdade. E não era o presbítero André que estava pregando, não, era o apóstolo Paulo. Sabe por que a igreja de hoje é um fracasso? A igreja de hoje é um fracasso por falta de conhecimento. Crente preguiçoso que não gosta de ler a Bíblia. Crente preguiçoso que não gosta de orar. Crente preguiçoso que não gosta de meditar nas Escrituras. Gosta apenas de escutar aquilo que está sendo dito para ele. Se as palavras forem agradáveis aos seus ouvidos, ele permanece no culto. Se não forem agradáveis, ele quer ir embora. A fé nos nossos dias tem sido reduzida aos chamados atos proféticos. Quantos já ouviram falar em atos proféticos? Que nada mais são do que rituais religiosos criados pelo homem para despertar um sentimento de esperança. Despertar o emocional em meio às situações difíceis. Situações estas que enfrentamos todos os dias. Essas atitudes, apesar de apelativas, emocionais, lindas, maravilhosas, não têm valor nenhum diante do nosso Deus, pois a fé viva vem de dentro de nós, do nosso íntimo. Essa fé viva deve ser depositada única e exclusivamente na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, independentemente de ter recebido algo dele ou não. Não importa se ele te deu, não importa se ele fez. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então você só vai adorar a Cristo Jesus se ele te curar. Você só vai adorar a Cristo Jesus se ele te der um carro. Ele é Deus. Ele tem que ser adorado, ele tem que ser amado pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer. Quando começamos a depender de muletas para manifestar a nossa fé, é tempo de parar e avaliar se estamos ou não firmados na rocha que é Cristo Jesus. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, nos diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Não existem atalhos para se chegar até o Pai, somente através de Cristo Jesus. Presta atenção, queridos. Em quem ou em que você tem depositado a sua confiança? A sua confiança está depositada onde? No sabonete ungido? Na rosa ungida? No saquinho de sal? Na vassoura ungida? No vidrinho de óleo? Ou a sua confiança está no seu profetinha de estimação? Aquele ou aquela que você toda semana vai procurar para fazer aquela oração forte para você. A sua confiança tem que estar firmada em Cristo Jesus. A sua confiança tem que estar firmada no Calvário. Temos que deixar de sermos preguiçosos e começarmos a orar, a buscar, a nos humilhar na presença do Senhor. E reconhecer que Ele é o Salvador das nossas vidas. Reconhecer que Ele é o Deus das nossas vidas. Amados, ei, presta atenção no que eu vou te falar. Acorda, presta atenção.
Presta atenção no que o Senhor Jesus diz para você, que ao invés de se dirigir a Ele com fé e reverência, fica atrás de um monte de porcaria, de um monte de subterfúgios, achando que vão conseguir chegar a Deus através disso, e não vão conseguir chegar. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Escute o que eu te digo. Pare com isso. Pelo amor de Deus, se liberte desse vício maligno, desse vício maldito, esse vício miserável de colocar coisas entre você e Deus. Nós sabemos que entre nós e o nosso Salvador, o nosso querido Criador, só existe Cristo Jesus. E nós temos recorrido a tanta coisa que não é o Senhor. Se você estiver com a vida reta diante do Senhor, Ele certamente ouvirá o seu clamor, Ele vai ouvir a sua oração. Preste atenção no que diz 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Preste bem atenção. Se você nunca leu este versículo, guarde esse versículo no teu coração, porque ele é a chave para que você possa se achegar até Deus. É a fórmula para que você possa se chegar diante do teu Criador. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Presta atenção, se o povo que se chama pelo meu nome orar, presta atenção, primeiro, se humilhar. Você tem se humilhado diante do Senhor? Ou você tem se achado dono da situação? Você tem achado que você pode fazer tudo e você não precisa perguntar nada ao Senhor? Você tem se humilhado diante dele, dizendo: Senhor, eu sou um miserável, eu sou uma miserável, eu preciso de ti para qualquer coisa. Eu preciso de ti por causa do ar que eu respiro, por causa do alimento, por causa da água. Eu preciso de ti para me defender desse maldito Covid-19. Eu preciso de ti, antes de qualquer coisa, eu preciso de ti. Tu tem feito isso? Não tem feito, com certeza não. Você tem dependido do teu conhecimento, tem dependido da medicina, tem dependido de tudo que te apresentam primeiro, para depois você se lembrar que o teu Senhor existe. Por isso ele diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Sabe o que é se humilhar? É se colocar em total dependência. Segundo, e orar. Você tem orado? Tem buscado a presença do Senhor? Você tem dedicado um tempo de oração, um tempo de busca ao teu Salvador, ao teu Criador? Tem certeza? Porque a oração é que nos leva até o trono da glória. É ela que nos leva até o trono, é ela que nos liga até Deus. A palavra diz que nós temos que buscar a face do Senhor através da oração, através da consagração. E o Senhor ainda diz que nós devemos nos desviar dos maus caminhos. Você tem se desviado dos maus caminhos? Você tem se desviado daquilo que te afasta da presença do Senhor? Tem se desviado? Porque se você não tem se desviado, você vai perguntar assim: mas Deus não me cura. Eu não consigo alcançar bênção nenhuma, não consigo alcançar graça nenhuma. Mas você tem se desviado dos maus caminhos? Tem se colocado na presença que o Senhor, no caminho que o Senhor preparou para você? Porque quando você fizer tudo isso, você se humilhar, você começar a orar, você começar a buscar a face do Senhor, quando você começar a se desviar dos teus maus caminhos, diz o texto: eu então ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu amado, minha amada, coloque a sua fé única e exclusivamente no Senhor Jesus. Ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa te oferecer bugigangas ungidas, ele não te cobra nada, pelo contrário, ele pagou com a própria vida, ele resgatou você das trevas para a luz do seu maravilhoso amor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Presta atenção no que o texto diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Salmo 3, versículos 5 e 6. Amados, é hora de nós nos apresentarmos diante do Senhor e entregarmos a Ele o nosso sacrifício de louvor.
a nossa adoração perfeita. Só Ele é digno de receber a honra, a glória, a adoração. Quando buscamos algo para nós formamos um contexto de fé, mas uma fé vã, uma fé vazia. Esse algo não é aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Nós só estamos tomando um outro caminho, rumo completamente diferente daquele que conduz para a vida eterna. Amados, não se deixe enganar com palavras fingidas, capazes de te ludibriar com aspecto de santidade, mas no fundo o seu sabor é amargo. Acorda, retome o verdadeiro caminho. É através dessas palavras lisonjeiras, essas palavras fingidas, que um monte de lobos devoradores, de cães gulosos, tem te enganado para tomar o teu dinheiro, tem te enganado para te manter preso através do medo, através de maldições que eles acham dentro da Bíblia para dizer que você está debaixo de maldição se você não fizer. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, que o teu Senhor Jesus foi feito maldição. Jesus se tornou maldito. Jesus se tornou maldito na cruz do Calvário por tua causa. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou todas as maldições sobre ele, para que você pudesse ser santo e estar na presença dele. Não se deixe enganar, queridos. Hoje é o dia, hoje é o tempo de buscar ao Senhor. Ele não terá ninguém por inocente. Por isso, desperta tu que dormes, desperta e acorda na presença do Senhor. Não se deixe enganar com palavras bonitas. Jeremias era um profeta rejeitado, porque ele nunca trouxe palavras agradáveis aos ouvidos dos homens. Ele sempre trouxe aquilo que o Senhor mandava ele falar. Ele sempre trouxe aquilo que o Senhor mandava ele entregar na terra. Por isso ele era desprezado, era rejeitado por todos. Coloca o teu caminho nas mãos do Senhor. Endireita os teus caminhos. Coloca a tua vida verdadeiramente diante do Senhor. Permita que Ele te conduza. Amados, acorda. Não permita que você seja enganado por palavras bonitas, por palavras lisonjeiras. Ouça a voz do Senhor. Quando o Senhor te chama a atenção, quando Ele te exorta, não é porque Ele não te ama, é muito pelo contrário. O pai que ama o filho de verdade, Ele vai castigar esse filho. Ele vai castigar esse filho para que o filho possa ter um bom rumo lá na frente. Agora, o pai que não ama o filho, o pai que despreza o filho, ele vai permitir que o filho viva de acordo com as vontades dele. E lá na frente, o fim desse filho vai ser terrível. Mas o Senhor nos ama, e é por isso que muitas das vezes nós sentimos o peso do seu cajado, nós sentimos o peso da sua vara, pelo amor que Ele tem por nós, para que nós nos endireitemos, para que nós andemos no caminho correto que Ele tem preparado para nós. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor. Não me importa se você está na igreja A, na igreja B, na igreja C, não me importa. Se você não colocar a tua vida diante do Senhor, você vai para o inferno com carteirinha de membro e tudo. Você vai para o inferno com a Bíblia debaixo do braço. Se você não estiver com a tua vida reta diante do Senhor, a tua vida tem que estar reta, calcada diante do Senhor, crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocando Ele em todos os momentos da tua vida. Entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor, permita que Ele te use, permita que Ele trabalhe na tua vida, que seja uma ferramenta nas mãos do Senhor. Deixa Ele trabalhar na tua vida, deixa Ele te encher, deixa Ele mudar o teu ser. Que essa palavra possa ter enchido o teu coração, que essa palavra possa ter transbordado a tua vida. E se você se sentiu ofendido com alguma coisa que eu disse, me perdoe, mas eu não estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui para falar aquilo que o Senhor Jesus manda eu falar. Esse é o meu compromisso com o meu Deus. Eu não tenho compromisso com esse ou com aquele homem. Eu tenho compromisso com o Espírito Santo do Senhor. E Ele me levantou para falar a palavra dEle. E a palavra do Senhor às vezes fere, às vezes machuca, mas Ele também cura. O Espírito Santo cura as feridas e não fica nem marcas. E o bom filho, queridos, ouve a voz do Pai, ouve a voz do seu Senhor.
o bom servo ouve a voz do seu mestre. Amém? Eu espero que o Espírito Santo do Altíssimo tenha transbordado o teu coração neste dia, nesta noite, nesta manhã. Eu não sei que hora que você está ouvindo esta mensagem, mas eu espero que o Espírito Santo esteja entrando no teu coração, esteja ali batendo no teu coração. Olhe direto para os montes, pois é de lá que virá o nosso socorro. Amém? Eu sou o presbítero André. E é com grande alegria que eu estou aqui novamente, junto com vocês, adorando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus, para rendermos graças ao nosso Rei. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Ele assim nos permitir. Graça e paz.